E nesse espaço, o Salésio D'Agostinho está com saudade do amigo, né? Tu viaja muito também, né, Salésio? Mas sempre que convidado estamos aqui. Não, tu é sempre convidado. Esse espaço aqui é um espaço conquistado, né? O líder desse espaço aqui é o Salésio, né? Realmente ele tem uma visão diferente de muita gente que não tem essa visão, mas uma visão importante, porque esse espaço está ajudando não só os profissionais que trabalham na área de contabilidade das empresas, que têm a sua própria empresa, mas aqueles que estão saindo egressos da faculdade e que não tem muitas vezes na faculdade a possibilidade de ter o conhecimento que vocês passam aqui. Por exemplo, a questão da contabilidade internacional. O que é a contabilidade internacional? Qual a importância dela? Eu acho que todos nós, como contadores, como estudantes de ciências contábeis, né, gostaríamos, evidentemente, que tivesse um tratado internacional para regular a forma de ajustar e de demonstrar as informações contábeis. Hoje, no mundo globalizado, vocês sabem que existem muitas empresas de capital aberto que negociam com o mundo inteiro. Evidentemente que cada país deve obedecer às suas normas internas e cada país tem a norma de como se estrutura e que se apresenta as demonstrações contábeis. Ora, mas que as empresas elas não são regionais, as empresas elas são mundiais. Então seria importante que houvesse uma padronização de como as demonstrações contábeis fossem ajustadas e como as demonstrações contábeis fossem representadas para que o mundo inteiro tivesse o mesmo tratamento. Infelizmente isso não acontece. Não acontece e nós não temos contabilidade internacional. Todos os países possuem a sua legislação própria e todos os países todos os contadores elaboram as demonstrações contábeis de acordo com as normas instituídas no seu país, ok? Então, o que existe é um organismo privado que se chama IASB, ok? Que é o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade. O que fez esse organismo? É uma organização constituída por entidades contábeis de alguns países do mundo. Não, nós temos que orientar os investidores. De que forma? Os investidores têm que saber como é que é o tratamento contábil do Brasil, como é que é o tratamento contábil dos Estados Unidos, como é que é o tratamento contábil da Alemanha, da França, enfim. E a partir daí, eles começaram o quê? Baixar resoluções para que houvesse uma uniformidade. Muito bem. Existe o chamado Acordo de Basileia, que o Brasília subscreve, né? E esse Acordo de Basileia, ele não supre parte disso, porque, por exemplo, é o seguinte, outro dia, no ano passado, a Caixa Econômica Federal fez uma operação de repasse do Tesouro, do governo direto para a Caixa, e isso aí, os organismos internacionais, o Acordo de Basileia proíbe isso, tanto é que a Caixa voltou atrás depois. Quer dizer, não seria digamos assim, uma semente disso? Sim, só porque esse Acordo de Basileia regula tratamento entre instituições financeiras. Não é das empresas que desenvolvem atividade econômica. Então não existe, nós não temos nenhum acordo internacional que obriga as empresas. O que existe hoje, como eu disse, é uma instituição particular, privada, que procura examinar as normas de cada país e, a partir daí, elas aprovam as suas próprias normas. Muito bem. Só que, e essas normas todas, tá, elas são procedimentos instituídos pela IFRS. Então, quando se diz assim, contabilidade internacional, esquece. É contabilidade que segue a norma desse conselho, deste organismo. Nós não podemos, você que é profissional, você que é estudante de ciências contábeis, você tem que saber, não existe contabilidade internacional. Ok? Cada país obedece às suas próprias normas. O que existe são contabilidades que obedece à norma da IFRS. Ou seja, são normas criadas por esse organismo privado que procura orientar os investidores. Porque vejam, cada país tem um tratamento de como as pessoas jurídicas devem se comportar. Vejam que hoje no mundo nós temos duas correntes.
por incrível que pareça, as correntes, aquelas que falam inglês e aquelas que não falam inglês. Aqueles países que falam inglês diz o seguinte: a pessoa jurídica tem que beneficiar o investidor, porque é o investidor que aplica os recursos nas pessoas jurídicas e essas pessoas jurídicas que geram emprego e renda. Então, as pessoas jurídicas que favorecem o investidor, o objetivo qual é? Aumentar o lucro para dar mais renda para o capital investido do investidor, capital especulativo. Dá o retorno. Dá o retorno. Então, essas empresas, o que é que elas fazem? Elas procuram um mecanismo para aumentar o lucro, mesmo não tendo lucro. Ou seja, então elas criam norma, dizem o seguinte: olha, os ativos dessas pessoas jurídicas têm que ser avaliados de acordo com o valor justo. Só porque o valor justo é um valor subjetivo. Justo para quem? E aí o que é que acontece? Dependendo dos interesses, o justo aumenta. Aumentando esse valor justo, aumenta o lucro e o investidor ganha mais. É por isso que diz, é a especulação, é a manipulação da contabilidade para destinar recurso de forma fácil para investidor. É o capital gerando capital. Capital gerando capital, em detrimento da economia local. Da produção e da local. Outro segmento que o Brasil se insere, que diz o seguinte: negativo, a pessoa jurídica, elas servem para gerar emprego e renda e beneficiar a sociedade, e não o especulador. Então, neste caso, que é o Brasil, e não só o Brasil, todos os países que não falam inglês, diz o seguinte: as demonstrações contábeis têm que ser elaboradas obedecendo às normas legais. É o poder legislativo que diz como as demonstrações contábeis têm que ser ajustadas e informadas. Então, diz o seguinte: olha, aqui no Brasil, nós só podemos ajustar o ativo de acordo com a inflação. Muito bem. Se ajustar mais com a inflação, o tratamento fiscal tributário modifica. Pune. Né? Então, o que é que acontece? Então, são isso. Então, esse IASB, que é o Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade, né, que elabora essas normas do IFRS, que é o Normas Internacionais de Relatórios Financeiros. Então, é isso. Elas procuram juntar todos os procedimentos de todos os países, criam as suas próprias normas e começam a implantar no Brasil como se fossem normas internacionais. País nenhum é obrigado a cumprir essas normas, salvo se o Poder Legislativo disser que sim. Uhum. Aqui no Brasil, o nosso Congresso Nacional, em razão das negociações, negociações na Bolsa de Valores, disse o seguinte: as demonstrações financeiras das companhias abertas deverão observar as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, porque é a Comissão de Valores Mobiliários que regula o mercado de capitais, ok? Muito bem. Então, deverão as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Não é norma do Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal não interfere nas empresas de capital aberto que negociam na Bolsa de Valores. E serão obrigatoriamente submetidas a auditorias. Muito bem. As normas expedidas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotada nos principais mercados de valores mobiliários. Então, olha só, a CVM, ao editar as normas, ela deve elaborar em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores. Então, não diz que é
o IASB ou a IFRS. Quem vai determinar quais são os principais mercados de valores? CVM. A CVM. E a CVM é que diz como deve ser feito. E a CVM pode alterar anualmente. Olha, esse ano, as sociedades de capital aberto vai obedecer esta norma porque o maior mercado faz desta maneira. Claro. Para que haja sempre uma uniformidade. Perfeito. Silvio, eu chamo a atenção disso, por que isso? Porque os alunos de ciências contábeis e os profissionais estão sendo induzidos a erro. O Conselho Federal está dizendo para os alunos e para os profissionais que as normas expedidas pelo IASB, tá, que refere-se a IFRS, que são normas internacionais de contabilidade. Não são normas internacionais de contabilidade. São normas que eles examinaram e acharam que isso deveria ser aplicado, mas não são obrigados. Isso é um alerta que eu dou para os alunos, porque como nós gostamos muito dos alunos e gostamos muito dos profissionais, eles têm que ter muita consciência disso. Se eles querem saber como é que a contabilidade na Argentina funciona, pega-se as leis da Argentina e faz a comparação. Se quiser saber como é que a contabilidade dos Estados Unidos funciona, pega a lei dos Estados Unidos e vê como funciona. Da Alemanha, da França e assim sucessivamente, para ter o que? Os parâmetros certos para dizer, é assim que funciona. E não através dessas normas que o IFR institui, porque isso não é do país, mas sim uma norma própria, criada através de uma análise de todas as leis e a partir daí diz, esse é o melhor padrão que deve ser aplicado. Salésio, muito bom. Muito obrigado. Semana que vem, um novo espaço conversando sobre contabilidade. Estamos aí, à disposição de todos. Até lá.